Último capítulo, tá? Vamos lá. Miriam e Aharon falam contra Moshe. Então isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Ou seja, embora Miriam e Aharon fossem irmãos de Moshe, Miriam salvou a vida de Moisés quando ele era um bebezinho lá, botou ele lá no rio para salvar a vida dele. Miriam salvou a vida dele outrora. Aharon era o braço direito de Moshe. Mas, gente, olha só, o Tiago, Yaakov, irmão do Mashiach, fala em Tiago capítulo 3, né? A língua é um pequenino membro e se gaba de grandes coisas, tá? Os homens conseguem domar animais selvagens, com o leme vira o navio para onde quer, né? Um navio grande, gigantesco, mexeu um pouquinho ele vira, mas a língua muitas vezes é um mal que é irrefreável. Se alguém refreia a sua língua, controla todo o corpo, tá? E é um homem perfeito. Então, nós estamos em Techuvá, todos nós, nenhum de nós somos 100% perfeitos, somos pecadores, mas temos que lutar sempre contra Lashon Hará, que é língua maligna, maldita, fofoca, maledicência, tá? E Miriam e Arão ficaram falando contra Moshe por causa de uma mulher cuxita. Não vai dar tempo da gente ver os detalhes dessa mulher cuxita, tá bom? Por causa da hora. Então, por conta de uma mulher cuxita, se diz várias coisas acerca dessa mulher cuxita, só de curiosidade. O livro de Jazar menciona, tá? Uma mulher cuxita na vida de Moisés, tá? Só de curiosidade. Moisés, antes de ir para Midian, no livro de Jazar, Sefer Yashar, fala que Moisés reinou 40 anos entre o povo de Cush, tá? Os etíopes, ou seja, Cush é etíope, é a mesma coisa, é sinônimo, tá? Moisés reinou 40 anos lá, naquele povo, antes dele conhecer Tzipporá, tá? E teriam arrumado um casamento, vamos dizer assim, meio que político para Moisés lá, para que ele governasse aquele povo, sendo ele estrangeiro em relação àquele povo etíope, aquele povo de Cuxita. Ele se casou com a viúva do antigo rei, que havia morrido, tá? Que Moisés salvou aquele povo, quiseram nomear ele como rei, e o povo praticamente implorou que ele fosse rei de Cush, e ele se casou contra a vontade dele com uma cuxita chamada Adoniá. E como ela era pagã, Moshe, ele se lembrou dos patriarcas de Gênesis, tá? Como eles faziam um casamento kadosh. Isso está registrado com detalhes no livro de Jazar, capítulo 73, tá bom? E o que acontece? Ele falou assim, eu que não vou coabitar com essa mulher, ela é pagã, adora ídolos, tá? Eu estou aqui para ajudar esse povo, mas não vou me deitar com essa mulher, tá bom? Então, pode ser que a acusação de Miriam e Arão, pode ser que fosse acerca dessa mulher chamada Adoniá, tá bom? Que havia sido mulher de Moisés, meio que burocrática, mas que Moisés de fato não coabitou com ela. Tá? Ninguém pode bater o martelo e dizer com precisão do que se trata esse texto de Números capítulo 12. Pode ser esse texto que eu estou falando para vocês, do livro de Jazar capítulo 73, tá bom? Pode ser que eles estivessem em um burburinho, Moisés, antes de vir libertar o povo, ele foi rei lá do povo da Etiópia, de Cush, ele teve uma mulher antes e tal, não sei. A Torá não dá muitos detalhes sobre isso, tá bom? Eu falei aqui só a título de curiosidade. O fato é que eles estavam fazendo o Lashon Hará contra Moisés. E muitas vezes o Lashon Hará não é só mentira, mas muitas vezes o Lashon Hará é até alguma coisa que é verdadeira, mas falando de um modo que seja para depreciar a pessoa, é considerado uma língua maligna, maldita, que a gente tem que evitar. E Yahuá, ele comprou o barulho do servo dele, comprou a causa de Moisés, tá? E diz assim, Miriam e Arão estavam falando assim, porventura falou Yahuá somente por Moisés, por Moshe? Não falou também por nós? E Yahuá o ouviu. E era o varão Moisés muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, era o homem mais humilde da terra, tá? Então Yahuá mandou eles saírem, tá? E Yahuá foi e começou a dialogar com Arão e Miriam, tá? E a gente sabe, Miriam foi afligida por tsarat, tá? Que é traduzido como lepra, mas não é lepra, é uma coisa muito mais séria, tá? É uma doença espiritual, tá bom? E Aharon não foi ferido por lepra, tsarat, por quê? Porque ele se arrependeu logo. Quem começou a botar pilha foi Miriam, tanto que em Números 12, 1 diz assim, falaram Miriam e Aharon.
Quando uma mulher é mencionada primeiro, é porque ela está encabeçando o mesmo negócio, tá? Ou seja, Miriam que puxou a acusação, porque ela era a irmã mais velha dos três, tá? E Arão caiu na pilha dela, só que Arão rapidamente se arrependeu, por isso que não veio lepra sobre ele. Miriam teve que ficar afastada fora do arraial por 7 dias, tá? Atrasou a caminhada de todo o povo de Israel, já uma coisa para a gente refletir, tá? Quando a gente faz Lashon Hará, a gente é retirado do convívio das outras pessoas, tá bom? E a gente atrapalha o caminhar do nosso povo de Israel, tá? Aharon pediu para Moisés orar por Miriam, Moisés orou uma oração muito curta, e Yahuwá ouviu a Moisés. Alguns dos nossos sábios acham que Miriam foi curada imediatamente, mas como punição teria que ficar 7 dias fora para aprender a lição, tá? Outros acham que não, que ela só foi curada depois de 7 dias, tá? Enfim, o fato é que ela ficou 7 dias fora do arraial, foi curada, a gente não sabe se instantaneamente ou se 7 dias depois, tá? E Yahuwá aqui vem dizendo um texto muito famoso, né? Números 12, 6. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Yahuwá, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moshe, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança de Yahuwá. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moshe? Assim a ira de Yahuwá contra ele se acendeu e foi-se, tá? Então, a gente vai estar concluindo essa paraxá, tá bom? Então, a gente fez um resumo aqui da paraxá, que Yahuwá esteja abençoando a cada um de nós, tá? E que essa paraxá esteja falando ao coração de cada um de nós, em cada aspecto, tanto do avodá que fizemos, do serviço da adoração, quanto dessa paraxá também, tá bom? Que Yahuwá esteja falando no decorrer da semana com cada um de nós. Quero concluir com a menorá, ou seja, Aharon precisava acender as 7 velas da menorá, que nós viemos acender a cada dia da semana, os 7 dias, tá? Acender as nossas lâmpadas através do cumprimento da Torá. Cada mandamento é uma lâmpada, a Torá inteira é a luz. Que venhamos estar acendendo as lâmpadas, tá? De nossas vidas espirituais, para que possamos cumprir o que Mashiach falou. Ele disse que nós somos a luz do mundo, então que essa luz venha brilhar através de nós, tá? Então agora a gente vai estar concluindo. A gente vai pedir uma pessoa para fazer uma tefilá agora, uma oração, tá bom? A Bela tá. A Isabela tá? Ah, então Isabela, faz uma tefilá por nós, por favor. Shabbat Shalom. Como é que vai, Isabela? Tudo bom? Tudo bom, More? E o Pedro aí, tá tudo bem com ele? Tá sim, tá tudo tranquilo. Amém. Então faz uma tefilá por nós, por favor. Tá bom, vou orar sim. Amém. Pai amado, queremos te apresentar nesse momento todos que participaram desse estudo, nesse Shabat. Pai, eu te agradeço e te agradeço pela vida de cada um que chegou aqui, que pôde acompanhar do começo ao fim o Shabat, os estudos do Moré. Eu te agradeço pela família do Moré, por todos, o Davi, o Daniel, a Rose, o professor Alain, que se dedica a nos passar a sua Torá. Pai, eu te agradeço pela vida, por tudo, Pai. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade de chegar hoje aqui e te ouvir. Eu quero te agradecer por tudo, Pai. Em nome do teu filho amado, Yahushua HaMashiach. Amém. Amém. Todarabá. Amém. Todarabá. Obrigado, irmã. Obrigado, Isabela.